Boa noite a todos. Então, nós vamos ter Isso. a pós-graduanda Amanda nos apresentando irrigação a taxa variável. Boa noite e boa sorte, Amanda. Boa noite Eu a não todos. queria, Eu acho que está dando delay do Alencar. não responder. Alencar, conversamos depois, então. Obrigado. Boa noite a todos. Eu vou apresentar sobre, como o professor falou, a irrigação a taxa variável. Já peço desculpa pelo atraso de todos. Então, a ideia de trazer esse assunto para conversar com vocês, é um assunto que eu acho relevante, importante, é que hoje a gente vê bastante previsões, né, sobre o crescimento populacional, as mudanças climáticas e a necessidade de melhorar a eficiência do uso da água, certo? Então, para trazer isso, eu acho que tem outras empresas no Brasil, além do Irriga Global, que trabalham com essa parte de eficiência no uso da água. E eu quero trazer um pouco não do que o sistema, no caso com o que eu trabalho, mas com o que futuramente eu acho que será um caminho aqui para o Brasil, talvez, e com o que já está sendo visto nos Estados Unidos, que lá existe bastante estudo sobre essa parte, tá? Então, a irrigação a taxa variável, ela basicamente ela é uma tecnologia, né, que permite a otimização da aplicação das lâminas de irrigação. E devido obviamente, que os campos não possuem uma uniformidade tanto na questão dos solos, dos tipos de solos, a gente pode ver em alguns campos que existe uma variabilidade, tanto na questão física, química, enfim. Então, a ideia é que para que que a gente consiga fazer a implementação desse sistema, é necessário que seja criado as zonas de manejo, e como eu já havia falado, a gente tem acesso a alguns produtores que já possuem essa parte de manejo do solo, manejo a questão das características físicas e químicas. Então, é uma parte importante, além dos dados meteorológicos, dados de estações de campo. Então, são alguns parâmetros que são utilizados para determinar a quantidade de água, a necessidade hídrica da planta. Então, como que se faz para fazer a implementação desse sistema? Um dos que eu pesquisei, tanto na parte que já possuem para vendas de algumas empresas, eles possuem, então, é necessário para a implementação o conhecimento da variabilidade das características físicas do solo, como eu havia falado, as variáveis climáticas, o tipo de cultura que se vai irrigar, a fenologia, né, que já tá junto no tipo de cultura, além de medições do teor de umidade do solo, né, através da condutividade elétrica. Então, assim, possibilita, certo, obter um mapeamento da área para que com essas informações seja possível recomendar as lâminas conforme a cada zona de manejo. Então, como que funciona? Existem os módulos, certo? Tipo de Wi-Fi. E essas aplicações são variadas conforme após feito esse mapeamento, é dado uma informação para o sistema que vai rodar o pivô. E aí, para esse pivô funcionar, é necessário que eles possuam alguma tecnologia, como em caso de aplicação no pivô central,
é necessário que as válvulas, os aspersores possuam válvulas individuais, né, para que sejam ativadas através de eletronicamente ou pneumaticamente, hidraulicamente. E é necessário um controlador para ativar esses aspersores conforme o mapeamento da área, do zoneamento da área, se está mais úmido em uma região ou nos Estados Unidos, eles, pelo que eu assisti, acompanhei alguns artigos ali, eles utilizam isso também em áreas que possuem algum tipo de banhado, como vocês viram aquele vídeo, ou que não para não perder toda a área ou não colocar o pivô em toda a área, eles utilizam esse sistema justamente para fazer o aproveitamento e ele obviamente que ao ver a superfície, ele já através do mapeamento ele já vai ver que naquela região, naquela zona ele não vai aplicar água. Isso funciona também quando se tem um zoneamento de umidade de solo, mapeamento da umidade do solo através das estações de campo, que possuem sensores. Eu não sei se vocês já ouviram falar, vou falar um pouquinho mais para frente sobre os watermarks, que em um dos artigos que eu li, eles utilizam esses sensores para fazer um mapeamento da umidade do solo. E aí, a partir disso, eles têm uma ideia do que eles vão irrigar. Esse sistema ele gera uma recomendação e eles vão aplicando a lâmina a taxa variável conforme o tipo de solo, a cultura, enfim, as outras características que ajudam. Aqui é uma imagem de um dos trabalhos que eu estava lendo e esse controlador que eu falei, que ele recebe essas informações, um algoritmo, ele recebe essas informações, ele lê o plano faz um conjunto, né, o mapeamento dessas informações e envia uma mensagem aos nós, que seriam as redes Wi-Fi ali, e esses nós controlam cada sprinkler, que é os aspersores, para ligar ou desligar. Eles também controlam a questão de velocidade, né, pulsar de acordo com a posição do campo e a taxa de aplicação desejada, conforme foi feito o mapeamento. A ideia é basicamente essa. Então, aqui é uma das imagens onde pode-se ver, eles fizeram um levantamento dessa área e as umidades baseada em tudo que eu já tinha falado. Aqui é uma das distribuições, tá? No Brasil, a gente já fez algo parecido, não para taxa, para aplicar a lâmina, mas sim para a gente fazer um levantamento de como que está a umidade do solo. Através de algumas informações, características de solo e outras variáveis, a gente fez um levantamento, instalou algumas estações de campo em alguns talhões e a gente conseguia dar uma precisão bem alta, vamos supor, de uma distribuição de chuva. A gente conseguia acompanhar em tempo real a entrada da água nas estações e a partir disso eu desenvolvi um algoritmo que ele faz a parte de interpolação e faz uma estimativa da distribuição da chuva por talhão. Ela consegue, é basicamente o que essa imagem mostra, só que daí eles fazem essa coleta de umidade de solo, enfim, de outras variáveis, e eles conseguem fazer a aplicação nas zonas que estão com umidade baixa, ou as zonas que não precisam ser irrigadas, eles conseguem fazer a aplicação conforme a necessidade da planta, digamos assim. Aqui é o sensor que eles utilizam. Esses pontos amarelos que vocês veem os sensores. E cada ponto desses aí possuem um sensor para fazer o monitoramento da umidade do solo. Tem estações meteorológicas também para acompanhar a parte de ETM, enfim, para fazer o cálculo da ETM. E
E pelo que eu entendi dos artigos que eu li, é basicamente isso que eles utilizam. Então, algumas empresas, elas já estão fazendo isso nos Estados Unidos, já é algo bem difundido, pelo que tem se lido nos artigos que eu li. E então, a ideia de trazer um sistema de irrigação a taxa variável é que ela pode ser, sim, um produto que vai trazer reduções no uso da água e, consequentemente, vai trazer também a redução de custo de energia para ligar o pivô, para o funcionamento do pivô. Então, eu acho que, aliando essa técnica ao manejo integrado de produção, como os colegas estavam falando sobre outras características, é possível também aumentar a produtividade de forma sustentável, que eu acho que é uma das coisas que mais se bate hoje em dia. Até aqui no Brasil a gente vê bastante discussões sobre isso, sobre a questão de não, às vezes, dar atrito pela questão da Amazônia e tudo mais. Então, os consumidores fora do Brasil, eles estão mais atentos a essa questão de como que o produto como que é feito, como é que é a cadeia produtiva do que eles estão consumindo. Então, a ideia é que cada vez mais a gente consiga trazer mais tecnologias para fazer com que a gente produza de forma sustentável e com menos impacto ambiental possível. Então, eu acho que essa é a ideia que eu tirei do que eu aprendi durante isso e durante ler os artigos, enfim, e até o que a gente já está utilizando na empresa também. A ideia é essa, é trazer ao produtor informações que eles possam cada vez mais conseguir ter o controle da lâmina correta, ser aplicado, o momento certo de ser aplicado. Então, eu acho que é isso. Me apresentar. Aqui tem algumas referências, desculpa, eu pulei, algumas referências de onde eu tirei essas informações. É até interessante que tem alguns vídeos bem autoexplicativos sobre isso. É isso, professor. Eu já peço desculpa pelo nervosismo, porque depois de ter dado uns erros aí, eu fiquei um pouco nervosa. Não, tá ótimo. Poderia projetar essa última tela ali da bibliografia, por favor? Acho que são trabalhos bem recentes, né? Vamos ver, não tá aparecendo. São bem interessantes, Como eu não participei dos outros, eu não sabia o tempo que seria